Olá pessoal, estamos aí com futebol de fato surpresa para vocês, né? Eu prometi de vez em quando houvesse algo nobre, algo mais importante no futebol, no cenário do futebol, comentar com vocês, trocar ideias, né? Dúvidas e abordar o ponto de vista de cada um. E como temos no momento uns amistosos internacionais, né? Eu resolvi gravar esse futebol de fato para vocês, um modelo um pouquinho diferente, com o Gustavo Lemos, um jornalista esportivo, que vai me fazer umas perguntas, que é o que está rolando por aí, que é o que tem dito nas esquinas, que é o que eles têm dito nos bares, que é o que a TV tem explicado, os jornais. Então eu gostaria de dar minha opinião, meu palpite sobre Brasil, no caso hoje, Brasil e Inglaterra. Fiquei devendo, eu sei, a conquista da Libertadores pelo Fluminense, a conquista da Sul-Americana, mas em outra ocasião, com certeza eu vou abordar esse assunto. Mas agora eu vou começar com Brasil e Inglaterra. Alguns pontos chaves que eu quero tocar e desfazer algumas dúvidas, e também desfazer algumas dúvidas em relação ao futuro dessa seleção. O que eu estou sacando, o que eu estou percebendo, o que pode vir a acontecer. Então, Gustavo, eu vou abrir para você nas perguntas aí, e fica à vontade, e diz aí o que o povo está querendo saber. Obrigado, Fernando. Boa noite. Eu queria primeiro ouvir sua opinião sobre a troca de técnicos, né? A seleção brasileira vinha com o Fernando Diniz, numa sequência em relação a resultados bem ruim, 3 derrotas seguidas, e chegou o Dorival Júnior com uma filosofia de jogo bastante diferente, e nesse primeiro jogo, em relação a resultado, já trouxe um resultado. Em relação ao que a gente viu do Fernando Diniz anteriormente, o que a gente viu nesse jogo contra a Inglaterra, o que você percebe de principal diferença em relação à postura da seleção brasileira, além do resultado positivo que ela obteve? Olha, seria muito cedo, e eu nem quero comparar o trabalho do Dorival com o do Fernando Diniz. Né? Eu não acho até que o Fernando Diniz estivesse preparado para dirigir a seleção nesse momento. Ficou aquele erro grosseiro de chamar Ancelotti, esperar Ancelotti, não esperar Ancelotti. Isso aí atrapalhou muito também o trabalho do Fernando Diniz, embora eu tenha tido a impressão de que o grupo não aderiu muito ao trabalho dele, às ideias dele. Né? As ideias dele são, de fato, meio inusitadas, diferentes para o futebol habitual. Né? E feito esse trocar de bola a 1 metro do gol e tudo mais. Então, eu senti um comportamento diferente nos jogadores. Eu senti menos apatia do que nos jogos com o Fernando Diniz. Eu senti uma certa apatia e eu senti também uma apatia por parte do Fernando Diniz na direção da seleção desses jogos, que infelizmente não foi bem, mas há de se frisar que os erros não partiram só dele. Né? Eu acho que o principal erro do Fernando Diniz foi tentar, vamos dizer assim, inventar um modo de jogar diferente, que os jogadores não estão acostumados, assim como ele sempre fez nos clubes que ele dirigiu. Né? Agora, a mudança foi, com o Dorival, foi principalmente de mais seriedade e competitividade. Embora ainda não tenha tido aquela técnica, aquele rolar de bola, aquela transação de futebol que é comum à seleção brasileira, que nem podia ser no primeiro jogo, chamando jogadores que nunca jogaram, embora tenha sido, ainda não tenha deixado a desejar um pouco, a raça, a disposição e a competitividade foram nitidamente diferentes. O Brasil jogou com vontade, como se estivesse disputando 3 pontos que valessem uma final. É isso.
Perfeito. Uma outra dúvida é em relação à convocação da seleção, né? Tivemos alguns jogadores, muitos cortes também nessa convocação por conta de contusão de jogadores que jogam lá fora e algumas convocações de jogadores que jogam aqui no Brasil. Ainda proporcionalmente falando bem pouco em relação aos jogadores que jogam principalmente na Europa, mas tivemos algumas convocações que foram até em alguns casos criticadas, como o Pablo Maia do São Paulo, o próprio goleiro do São Paulo, Rafael, também, o próprio Fabrício Bruno, que jogou ontem, zagueiro do Flamengo. Como você vê essa convocação de jogadores que jogam no Brasil? Você acha que é possível montar pelo menos uma base ou ter uma maior quantidade de jogadores na seleção que jogam, atuam no futebol brasileiro? Eu creio que sim. O Lucas Paquetá, nos últimos jogos, estava sendo dispensado, estava sendo carta fora do baralho. E ele fez a melhor partida dele, para mim, na seleção brasileira. Fez um jogo maravilhoso, jogou o que sabe. E outros jogadores também. O Dorival Júnior fez uma coisa muito importante, tirou o Vinícius Júnior de poste preso na linha esquerda e fez ele flutuar mais pelo meio e às vezes pela direita, como eu cansei de falar. Não havia razão para você manter ele preso ali sempre, como jogava o Neymar logo no início que chegou na seleção. Eu acho que dá, mas você tem que dar tempo ao tempo, porque a nossa seleção está sendo montada há 2 anos numa Copa do Mundo. Então não é fácil não. E o principal inimigo, eu já disse isso e falo 1000 vezes mais, é essa troca de jogadores. Por quê? Gol do Endrick. O Endrick daqui a pouco, quando fizer 18 anos, vai para Espanha. Vai jogar com o Ancelotti. Então o que vai acontecer? Como é que vai ficar a cabeça do Endrick? Como é que vão ficar a cabeça de vários jogadores que estão começando a se destacar no futebol? Como você disse, se o Dorival chamou alguns jogadores de categoria duvidosa, é porque ele acha que eles se encaixam. Em toda a seleção, até hoje na história, houveram jogadores de origem duvidosa, de categoria, de competência, de classe duvidosa. Mas deram certo porque se encaixaram com outros jogadores. Então a gente tem que esperar para ver o que o Dorival pretende. A princípio, eu vi seriedade e muita marcação. Há de se chamar atenção no gol do Endrick. O Endrick foi ali para a torcida comemorar e tudo, e aí ele começou a fazer uma espécie de tentativa de graça, comum à idade dele. E o Dorival chamou a atenção dele, se vocês virem, como que eles, fica quieto, fica calado, entendendo? Fica na sua, ou seja, não abusa, porque é o que tem sido, é o que o Rodrigo tem feito aí, mostrando dente sei lá, de madrepérola, de ouro, e não é por aí. Então, a minha preocupação é essa, é o tempo que nós temos para poder armar essa seleção, para poder montar essa seleção e ter um time que o torcedor saiba de cabeça qual é que vai entrar em campo. Seguindo ainda nessa linha dos jogadores que atuam no Brasil, você acha que de fato há uma diferença dos jogadores que atuam no futebol brasileiro para os que jogam no futebol principalmente europeu? E você é a favor de ter algum tipo de limitação de quantidade de jogadores que saem? A gente está falando do Endrick, que já está negociado para o Real Madrid quando completar 18 anos. A gente tem os jogadores já sendo vendidos muito cedo. Você é a favor de ter alguma limitação para proteger um pouco as raízes e a identidade do futebol, principalmente o sul-americano, que acaba sendo um futebol mais exportador? Sou sim. É muito difícil você montar, e eu chego os piores pensamentos sobre o futuro, a imaginar quando é que o Brasil vai conseguir voltar a ter uma grande seleção, uma seleção pelo menos parelha a de 2002, que foi uma grande seleção, jogou um grande futebol. Então é difícil, e ela estava
há um ano da Copa, ela estava mal, estava sendo criticada por todo mundo. Era Tinga, Eduardo Costa e todo mundo criticando, lembra? Quase ficando de fora da Copa do Mundo. Depois entrou um jogo lá com o Lúcio, com o Ronaldinho, com o Rivaldo, com o Gaúcho, com o Kleberson, que encaixou, deu certo. E o Brasil ainda deu sorte de pegar adversários fracos, né? 2 vezes a Turquia, Costa Rica e tal, China, e foi mole. Acho que aquela Copa a gente ganhou, podia ter ganho até com mais facilidade. Agora o problema é que você monta um time aqui, né? Às vezes eu fico pensando em você ter uma base que jogue no Brasil e uma base que jogue lá fora. Jogadores que você percebe que não se deixam macular, não se deixam incomodar pelo fato de saírem daqui ganhando 600, 700, 1 milhão e irem lá para fora ganhando 20, 30. Esse é o problema, é o problema inclusive do futebol africano. O futebol africano tem grandes jogadores, mas o cara fica lá, joga 2, 3 vezes, arrebenta. Aí o Napoli, o Real Madrid, o Chelsea vão lá e compram o cara. Aí o cara que ganhava um prato de farofa e mais algum trocado, sai de lá da África e vai jogar nesses times. E dificilmente ele quer voltar para a África. Ele provou da vitória, da glória, de ser respeitado, de ser bajulado, e ganhando muito dinheiro, morando onde quer, indo para os bares que quer. Isso é muito difícil, isso acontece no Brasil também. Então, eu acho que de forma trabalhista, seria difícil você argumentar qualquer coisa que impedisse de tempos em tempos que os jogadores fossem mudar de país. De 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, eu não sei, eu não sou especialista na parte de jurídico-esportiva, mas tende a haver um mecanismo que restrinja, porque senão o futebol já está todo igual no mundo inteiro. Senão o que vai acontecer? Ah, mas você não pode proibir um jogador que acabou de surgir no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras, no São Paulo, de ir lá para fora ganhar o seu dinheiro, fazer a sua vida. Não, não posso. Mas também, em compensação, esqueçam a seleção maravilhosa. Porque quando você montar uma seleção que dê certo 1, 2, 3, 4, 5 jogos e 3, 4 jogadores acabarem com o jogo, pode esquecer esse cara, porque ele vai lá para fora. E aí? Qual é a solução? Aí você entra com os reservas. Se os reservas jogarem mal, tira esse cara que ele não entende nada. Aí bota um outro cara que jogue bola. E aí esse cara daqui a 3, 4 meses vai embora, como vai o Endrick. É isso, e para fechar o nosso bate-papo, saber quais são as suas expectativas aí. A gente tem um próximo jogo na terça-feira, Brasil e Espanha. E sua expectativa também em relação à continuidade dessa nova etapa da seleção brasileira. Olha, eu acredito que a seleção vai continuar na mesma balada. Eu acredito que o Dorival Júnior tenha sido respeitado e tenha sido bem aceito nesse início de trabalho. E a intenção dele, a ideia dele seja muito boa. Seja uma ideia já partindo, como eu falei, do Vinícius Júnior, entendendo? Eu não concordo muito com o Rodrigo, não. Eu acho o Rodrigo muito técnico, mas ele produz muito pouco para a técnica que ele tem, né? É preciso firmar mais essa zaga, é preciso ter mais precisão e colocação nessa bola pelo alto na nossa defesa. Haja visto o jogo com a Inglaterra, que eles ganharam bolas perigosas, né? Mas não se pode cobrar muito do Dorival, porque o Dorival vai começar a usar esses amistosos, e com toda a razão,
para experimentar os jogadores, para testar os jogadores. E aí, a partir daí, ele vai chegar a uma conclusão do time mais confiável, do time de melhor performance. E isso vai acontecer com o tempo, não adianta. O futebol tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Agora, você tem que ter paciência se lhe derem elementos, se lhe derem qualidade, se lhe derem jogadores à altura. Né? Muitas vezes, é como eu disse, vários jogadores foram convocados para Copas do Mundo e para integrar a seleção brasileira, que foram vaiados, pô, como é que o cara chama esse cara? Mas ele deu certo na seleção. Então é preciso ter paciência e é preciso entender que o Dorival está começando a montar do zero. Ele está começando a montar do zero. E vamos ver o que ele pode fazer, quem é que ele pode tirar de melhor e convocar lá de fora, que não sinta a pressão de mudar de um país para o outro de repente, o qual ele não quer voltar mais a jogar, ou não tem mais vontade. Ah, mas o Messi foi campeão pela Argentina, e era um jogador que nunca viu a cara da Argentina, vamos dizer assim, só jogava lá fora. Mas o Messi foi ganhar a última Copa dele, como vários jogadores. Depois que o cara está bilionário, rico, não estou dizendo que ele tenha sido mercenário, mas depois que o cara está bilionário, rico e com mais idade, aí sim me faltou ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil, agora eu vou dar tudo. Mas aí o cara já está com 30 e poucos anos, tá entendendo? Esse é que é o problema. E esse é o nosso maior inimigo para voltar a jogar um futebol que nos deu uma Copa do Mundo. É isso aí.